Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yeshua Mashiach. Irmãos, hoje eu quero ler com vocês o livro de Ezequiel, no capítulo 1. É muito lindo o livro de Ezequiel. Para mim, é um dos capítulos mais belos das Escrituras, das Sagradas Escrituras. É onde o profeta ele tem a oportunidade de ver ao Criador. Então, imagine o quão glorioso é você poder ver o Criador, ver a glória do Eterno. E Enoque, sendo humilde, ele disse no seu livro: como poderia eu descrever a glória magnífica do nosso Criador? É algo muito grandioso, é algo de tamanha honra, de tamanho privilégio. E no livro de Ezequiel, no capítulo 1, fala assim, irmãos. Eu vou ler diretamente da Taná, que é a Bíblia hebraica, traduzida para o português, e diz assim: Ezequiel, no 5º dia do 4º mês do 30 ano, estando eu no exílio, junto ao rio Quevar, abriram-se os céus e tive visões do Eterno. Isto ocorreu no 5º dia do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, quando a palavra do Eterno veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quevar. Ele estava na Babilônia, irmãos. Quando fala que caldeus, está se referindo aos babilônicos. E a mão do Eterno pousou sobre ele ali. Olhei e percebi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma nuvem imensa, dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia ao seu redor, e da qual emanava um brilho semelhante ao do cobre em fusão. Interessante que esse vento tempestuoso ele vem do norte. O norte é como se fosse o centro de todas as coisas. E o Eterno, ele é o centro de todas as coisas. Ele é a origem de tudo o que existe. A nossa origem vem do Criador. Tudo que existe veio do Criador. Então, o Eterno, ele deve ser o centro das nossas vidas, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor nos fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então, que venhamos, irmãos, ter o nosso foco principalmente na nossa vida espiritual, porque este mundo, a forma deste mundo passa. Continuando, e no meio da chama havia algo que se assemelhava, preste atenção, irmãos, se assemelhava a 4 seres vivos. E sua aparência parecia com a de seres humanos, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Seus pés eram retos e suas plantas eram como a das plantas de um bezerro, as plantas dos pés. E suas plantas como as das patas de um bezerro, e brilhavam como a cor do cobre polido. Sobre suas asas tinham mãos humanas nos 4 lados, e elas estavam unidas entre si. Quanto aos rostos, estes não se viravam quando os seres caminhavam, voltados sempre para a frente. É como se esses anjos, estes seres, eles estivessem seguindo uma ordem de maneira fiel, de maneira dedicada. Porque aqui fala, quando os seres caminhavam, voltados sempre para a frente, os rostos. Quanto aos rostos, estes não viravam quanto os seres caminhavam, voltados sempre para a frente. Determinação. Nós que escolhemos servir ao Criador, irmãos, nós temos de ter foco, determinação, fidelidade. Continuando. Tinha a aparência do rosto de um homem. Eu quero que os irmãos
Preste atenção nisso aqui, porque aqui é a palavra do Eterno revelando para nós sobre o zodíaco. Muitas pessoas acham que o zodíaco, as constelações, é algo satânico, mas não, irmãos, é algo bíblico, está na palavra do Criador. E isso envolve sobre o real motivo de estarmos aqui. Se você ainda não assistiu a playlist do meu canal sobre o real motivo de estarmos aqui, antes de continuar assistindo esse vídeo, eu recomendo a você que assista a playlist O Real Motivo de Estarmos Aqui. E para melhor compreensão e entendimento, a playlist onde é revelado por meio das escrituras o verdadeiro modelo do mundo em que vivemos, a terra plana e estacionária. Isso tudo que eu estou falando aos irmãos está na palavra do nosso Criador, do nosso Salvador eterno. E muitas coisas que o Pai Celestial me concede, irmãos, não se trata de leite, mas de alimento sólido. Então, os irmãos que seguem este canal aqui no YouTube estão se alimentando de alimento sólido e não somente de leite. E para isso, irmãos, precisamos ter fé, pois sem fé é impossível agradar ao nosso Criador. Nós precisamos estar livres de doutrinas de homens, de dogmas religiosos, para que possamos aprofundar mais e mais no conhecimento da palavra do nosso Criador e Salvador eterno. Então aqui, olha só para vocês verem que revelação maravilhosa. E isso envolve o que eu venho falando aqui no canal, irmãos, sobre o Evangelho no firmamento. O Evangelho escrito no céu. Então aqui está falando, tinha a aparência do rosto de um homem. E os quatro tinham a cara de um leão do lado direito, a cara de um touro do lado esquerdo, mas tinham também a cara de uma águia. Então eram 4 seres. Um tinha o rosto de um homem, o outro tinha a cara de um leão, o outro tinha a cara de um touro e o outro tinha a cara de uma águia. Assim eram seus rostos, e suas asas se estendiam para cima. De cada um juntavam-se 2 asas, e as outras 2 cobriam seus corpos. E caminhavam com o rosto voltado para a frente, seguiam para onde se dirigisse seu espírito, sem se virarem ao caminhar. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, o Criador, Ele é Espírito. E Jesus, Yehoshua, Ele disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje nós estamos passando por um teste, passando por uma provação na carne e no sangue. Mas dentro de você tem uma alma que é conectada ao seu eu verdadeiro, o seu espírito. Nós somos seres celestiais. Assim como esses anjos aqui descritos no livro de Ezequiel, eles possuíam o eu verdadeiro deles, o espírito. Apesar deles terem uma forma, eles são espíritos, seres celestiais. Nós somos divinos, irmãos, pois nós viemos do que é divino. O sistema, Satanás, os anjos caídos, que já são derrotados, eles querem rebaixar a humanidade. 1/3 dos anjos que estão passando pela provação, pelo teste, dizendo que são poeiras cósmicas, mas não, você não é uma poeira cósmica. O seu corpo sim é pó e voltará ao pó, mas dentro de você está o que realmente é de valor, a sua alma, o seu espírito. Você é um ser divino. Você veio do divino. Você tem um Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, irmãos.
Você é um guerreiro celestial do Eterno. E você precisa se posicionar. Você precisa pegar de volta sua espada. Não deixar o medo te dominar. Pois a própria palavra do Senhor nos fala, irmãos, que o Senhor dos exércitos de anjos não nos deu espírito de covardia. Tenhamos fé e coragem, irmãos. Que possamos lutar do lado certo. Que possamos defender a mensagem do Eterno, a palavra do nosso Criador e Salvador. Pois é a palavra do nosso Criador e Salvador que é o poder do Eterno para a nossa salvação, a salvação dos nossos irmãos. Você pertence a uma tribo, a uma família celestial. Então, irmãos, aqui está nos dizendo que eles têm o seu espírito e caminhavam com o rosto voltado para a frente, seguiam para onde se dirigisse seu espírito. E a aparência dessas criaturas gloriosas era de um homem, de um leão, de um touro e de uma águia. E isso está ligado à roda do zodíaco. Isso está relacionado às 12 constelações do zodíaco, os 12 salões celestiais, onde se encontram também as casas celestes, os salões maiores, os salões menores. Para vocês verem, irmãos, que isso está na palavra do Criador, não é algo satânico, não é cabala, não é astrologia, não é coisa de nova era, não é coisa de misticismo, isso é coisa... O que eu estou dizendo aqui para vocês é a palavra do Criador, irmãos. Aqui está fazendo referência às constelações do zodíaco. Quando fala que tinha o rosto de um homem, está se referindo à constelação de Aquário. Quando fala que tinha aparência, a cara de um leão, está se referindo à constelação de Leão. Quando fala que tinha a cara de um touro, está se referindo à constelação de Touro. E quando fala que tinha a cara de uma águia, está se referindo à constelação de Escorpião. E por que Escorpião, Daniela? Eu vou ler aqui para os irmãos uma explicação que eu achei no site. E diz assim: de escorpião a águia. Ainda hoje observamos em muitas construções antigas de igrejas católicas, porque vocês precisam entender, irmãos, que esse conhecimento de astronomia bíblica, esse conhecimento do evangelho no firmamento, no céu, acima das nossas cabeças, os cristãos, os primeiros cristãos, eles já tinham esse conhecimento, mas tiraram da igreja o evangelho do firmamento, tiraram da igreja a astronomia bíblica. E Satanás, de maneira covarde, mentiu dizendo que isso é algo que pertence às trevas, sendo que é algo da luz, que a palavra do nosso Criador confirma. As constelações, o zodíaco, isso não é algo satânico. As 12 constelações está fazendo referência às 12 tribos de Israel. E os rabinos mais antigos, os estudiosos do judaísmo, eles têm esse conhecimento, mas eles não repassam. Porque quando você retém um conhecimento importante, você consegue ter controle sobre as demais pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você. Por isso que eles ocultam muitas coisas de nós, irmãos. Mas nós estamos vivendo o fim dos tempos, o tempo da revelação. O significado de Apocalipse, revelação. Nós estamos vivendo o tempo da revelação. Então esteja pronto para se alimentar de alimento sólido. O Pai quer te dar comida de verdade. Está na hora de deixar o leite. Está na hora de crescer
no conhecimento espiritual das coisas do eterno, do nosso Pai Celestial. Então aqui está falando que a Igreja Católica já tem esse conhecimento, mas eles não ensinam. Você que frequenta uma igreja católica, alguma vez você viu algum padre falando sobre astronomia, falando sobre as 12 constelações do zodíaco? Não, eles não ensinam, eles ocultam. Porque ocultando a verdade, o povo fica preso, o povo fica com a mente cauterizada. As pessoas não conseguem dar o próximo passo na jornada espiritual que nos é proposta. Pois Jesus nos chamou para viver uma nova vida, irmãos. Ele nos disse: renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, irmãos, é conhecendo a verdade que nós somos libertos das prisões de Satanás, dos enganos do pai da mentira. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a nos esforçarmos a conhecer a verdade, a aceitar a verdade, a ouvir a verdade, a praticar a verdade e a não se envergonhar da verdade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de muitos. Então, irmãos, olha só que interessante o que esse site diz, que a Igreja Católica tem o conhecimento sobre a astronomia bíblica. Ainda hoje observamos em muitas construções antigas de igrejas católicas 4 estátuas em cima do frontíspice. Não sei se essa é a palavra certa. Frontíspice. Deixa eu só pesquisar aqui para os irmãos para mim ver o que é frontíspice. A arquitetura, fachada principal de um edifício. Eu estou colocando aí para os irmãos terem uma noção do que é um frontíspice. Continuando, representativas dos 4 evangelistas, aí aqui eles falam, Mateus, Marcos, Lucas e João. E tendo aos pés os símbolos dos 4 signos fixos que outrora compunham a esfinge, escorpião, representado por uma águia, leão por um leão, touro por um touro e aquário, representado por um ser humano. É uma influência da primitiva igreja, os primeiros cristãos. Pois os antigos pais das igrejas conservavam o conhecimento dos mistérios cristãos. Eles conservavam, na verdade, o conhecimento da astronomia bíblica, irmãos, do evangelho no firmamento. É real, é verdadeiro. A palavra do nosso Criador está acima das nossas cabeças. E é muito importante termos esse conhecimento. Pois o Eterno, o Pai, quer se revelar. E nós precisamos avisar as pessoas deste conhecimento que eles ocultaram de nós. O Evangelho no firmamento. É real, é verdadeiro.